Shalom, shalom! Sejam bem-vindos em nosso canal. O tema do nosso estudo de hoje é a parábola das 10 virgens, uma história muito conhecida e muito pregada. Hoje estudaremos à luz da própria palavra. Usaremos textos bíblicos para compreendermos, para descobrirmos alguns segredos nesta parábola. Vamos ao texto. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 1 a 13. Nós iremos ler primeiramente todo o texto para lembrarmos da história. Depois estudaremos ponto a ponto. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E 5 delas eram prudentes e 5 nécias. As imprudentes, tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Já podemos dizer aqui que o grande ensino é vigilância, né? Vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora, não sabe o momento que isso vai acontecer. O grande ensino está aqui, mas será que não podemos entender mais alguns mistérios aqui, mais profundamente escondidos neste texto? Primeiramente, temos que levar em consideração que é uma parábola. E o que é uma parábola? Em hebraico é Agadá, está aqui, Agadá. Agadá, em hebraico, literalmente significa contar ou fluxo. Fluxo no sentido de transmissão, aquilo que permite a melhor transmissão de algo. Então, Agadá ou parábola, ela permite a melhor transmissão de um ensino, através de uma história, né? Então, ela serve para expandir a compreensão e memorizar o ensino. Melhor memorização e compreensão do ensino. Por isso, esse sentido de fluxo, de transmissão. A parábola também pode se utilizar de alegorias, algo representativo, tipológico, e também ter algumas coisas exageradas, algumas situações, algumas coisas exageradas que não são reais. Por isso eu coloquei aqui, é uma história. Muitas vezes é uma história, algo impossível de acontecer, pode acontecer aqui dentro de uma parábola, porque permite exageros também. Também é usada para exortações morais ou conselhos práticos. A Agadá também pode ser usada para isso, para conselho ou para uma exortação. Tem um sentido oculto. Quase sempre ela tem um sentido oculto, escondido ali naquela história. Tem algo escondido ali. Passa a mensagem para quem precisa entender. Normalmente passa para quem precisa entender. Está codificado ali com alegoria, com alguns exageros, algumas coisas impossíveis, que é uma história. Está bem codificado ali, mas quem precisa entender está oculto ali. O sentido está escondido. Mas quem precisa entender normalmente entende. E era um recurso muito utilizado no ensino pelos rabinos. Os rabinos utilizavam isso. E vale também ressaltar aqui que Jesus era rabino. Ele foi chamado ali de Rabi, Rabone, muitas vezes também chamado de mestre, porque ele era rabino. Então, Jesus conhecia muito bem este recurso. Os rabinos usavam muito ali na sua época e ele conhecia este recurso e também usava deste recurso para trazer ali o ensino para os seus discípulos, né, os seus seguidores. Vamos então começar aqui ponto a ponto. Aquilo que está em amarelo aqui em evidência é aquilo que nós iremos estudar no texto. E ele começa aqui, então, o reino dos céus. Ele compara o reino dos céus a algo, né? E começa com essa palavrinha aqui, então. No grego, esta palavra então é tote.
tote significa então, pode ser traduzida como então ou como naquele tempo. Veja bem, será que, e aqui é a pergunta, né? Será que se colocássemos essa tradução, não seria melhor para entendermos? Olha, naquele tempo o reino do céu será semelhante a 10 virgens. Porque quando a gente coloca então, parece que está concluindo algo, né? Mas e se usasse essa tradução? Naquele tempo, o reino dos céus será semelhante a algo que ainda estava para acontecer. E ele queria trazer este ensino, então ele começou com esta parábola. Então fica uma pergunta aqui, uma questão para nós. E ele fala o reino dos céus. Qual a diferença de reino dos céus e reino de Deus? Nós temos outros estudos aqui que falam com mais detalhes a respeito disso. Na verdade, é a mesma coisa. O reino dos céus é a origem e o reino de Deus, Deus é o dono. Então, é a origem e o dono. A diferença básica é isso, mas ambos significam uma coisa só, que é o reino messiânico, o reino de Deus aqui na terra, onde ele tem o seu representante, o Messias, como grande rei, fazendo toda a vontade de Deus aqui na terra. Todas as nações se curvarão diante de Deus, né? Então, será o milênio. Isso vai acontecer no milênio. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, faz referência ao período messiânico, ao reino messiânico, ou milênio. Então, quando ele fala reino dos céus, é o período messiânico, ou milênio. Rei, tem um rei, terá um rei, um reinado. E todo rei e todo reinado precisa de lei, precisa de uma constituição. Sim, a constituição. A lei de quem? As leis de Deus. O que vai valer aqui no reino de Deus é a vontade e a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Vejamos aqui Miqueias 4, 1 e 2. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, aí é que eu pulei o texto, para ele afluirão os povos, irão muitas nações e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei. Veja aqui, então tem lei também no milênio. Está falando do milênio aqui. Nos últimos dias todas as nações vão subir até Jerusalém. É o milênio, para aprender os caminhos e as veredas do Senhor. Então, porque de Sião procederá a lei, a Torá, aqui em hebraico está escrito Torá, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Que maravilha, né? Este mesmo texto aqui, nós vemos esta mesma expressão aqui, foi escrita também pelo profeta Isaías. Ali, se eu não me engano, é o capítulo 2 de Isaías, ele fala exatamente a mesma coisa, que de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui será o milênio. Então tem lei, este reino tem lei também. Seguindo aqui, 10 virgens. As 10 virgens, por que 10 virgens? Eu já me fiz muito essa pergunta, por que o número 10? E nós temos que pensar com uma cabeça de judeu, lembrando que Jesus era judeu e falando para um público de maioria judaica, né? Eram judeus, a maioria, também tinham alguns gentios, mas principalmente judeus que o seguiam ali. E na mente de um judeu, para os judeus, o número 10 significa representatividade, porque é uma representação de algo ou de um grupo. Porque Abraão, ele orou ao Senhor, quando Deus ali, ele profere maldição contra Sodoma e Gomorra, e diz que vai destruir ali as duas cidades, e Abraão, ele ora, intercede pelos justos, os possíveis justos que tivessem ali nas duas cidades. E ele começa, se tivessem 50 justos, o Senhor destruiria? Aí o Senhor fala, não, não destruiria. E ele vai diminuindo até que ele chega em 10. Então, para os judeus, eles entendem que o número 10 significa representatividade, tá? Então, são 10 leis que tem nas tábuas. Deus escreveu 10 leis ali, as 10 palavras que os judeus chamam e nós conhecemos como os 10 mandamentos. Então, tem toda a lei de Moisés, mas é representada por 10 mandamentos ali, por 10 leis ou 10 palavras, segundo os judeus entendem. Então, eles entendem que o número 10 significa representatividade. Então, essas 10 virgens estão representando um grupo. Agora, que grupo que elas estão representando, né?
Virgens, virgindade fala de pureza, mas vamos a alguns textos aqui, fala de castidade, santidade também. Vamos a alguns textos bíblicos. Jeremias 31, verso 4. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. Ó Virgem de Israel, referência a Israel aqui, né? Isaías 49, 18. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes se ajuntam e vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, de todos estes te vestirás como de um ornamento e deles te cingirás como noiva. Chamou aqui de noiva, falando de Sião, e os filhos regressando ali a Sião como noiva. Chamou como noiva. Efésios, já Novo Testamento, aqui 5, 31 e 32. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então ele faz uma menção aqui do casamento, a união de um homem e uma mulher, e depois ele fala de um mistério, referindo-se a Cristo e a igreja. Então entendemos que seja o casamento de Cristo e a igreja. Mas espera aí, então primeiro ele falou de Jerusalém, ali de Sião, que significa também, tipifica também o povo de Israel, os judeus. Agora falando da igreja, qual dos dois, né? Quem será essas 10 virgens, a representação dessas 10 virgens. Apocalipse 21, 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, para Deus, quem é a noiva? No Velho Testamento era Israel, ali Jerusalém, o povo judeu de Israel. Nós vemos no Novo Testamento, é a igreja, fala do casamento de Cristo com a igreja. Mas ele termina ali em Apocalipse falando que Jerusalém, a nova Jerusalém, é a noiva do Senhor. Então são os filhos do reino, aqueles que vão morar na nova Jerusalém. E são ambos, tanto judeus quanto gentios, salvos em Jesus. Judeus também que se reconciliarão. Sim, haverá o tempo da restauração dos judeus, e está breve este tempo da restauração dos judeus com o seu Deus e com o seu Messias. Isso vai acontecer em breve. Sim, então são os judeus, servos do Senhor, e nós já temos hoje, atualmente, em torno de 1 milhão de judeus já discípulos de Jesus, que já tem Jesus como seu Messias. Que maravilha, não é? E a igreja também constituída de gentios, justificados pela fé em Jesus. Todos que têm um lugarzinho na Nova Jerusalém são chamados de noiva do Senhor. Abriu essa oportunidade para nós que somos os gentios, entendemos desta forma. Carta aos Romanos, capítulo 11, versos 11, 12 e 15. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Será que então que Deus não vai mais cumprir a sua promessa ali, a sua aliança com o povo de Israel? De modo nenhum, não tropeçaram para cair, haverá restauração deles. Mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios. Foi só para nos dar essa oportunidade. O Senhor fez isso por amor aos gentios também, a nós. Nos abriu esta oportunidade, endurecendo o coração deles, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, que riqueza? Essa salvação e o seu abatimento, o abatimento dos judeus, em riqueza para os gentios, que riqueza é essa? Essa salvação que se abriu para nós. Quanto mais a sua plenitude, sim, chegará o tempo da plenitude de Israel, que eles vão restaurar, e muitos textos bíblicos nos atestam isso. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados, e aqui é até mal traduzido essa parte, não fala de rejeitados, porque o texto começa, se porventura foram rejeitados, fala de modo nenhum, que não foram rejeitados. É um erro um pouquinho de tradução aqui, mas eu deixei dessa forma aqui. Se o fato deles terem sido rejeitados, na verdade, eles que rejeitaram o Messias, né, trouxe reconciliação ao mundo, se isso trouxe reconciliação com os gentios, com o mundo, que será o seu restabelecimento, ou seja, a união novamente de Israel com o seu Deus e com o seu Messias, se não vida dentre os mortos? O que é vida dentre os mortos? É ressurreição. E aqui ele faz menção da ressurreição dos justos, que é a segunda vinda de Jesus. Quando houver esse restabelecimento, essa restauração, essa plenitude novamente dos judeus,
para com o seu Deus e o seu Messias, olha o que vai acontecer. O Messias vem. Sim, o Messias virá neste tempo, haverá restauração, que maravilha. Então são os dois, Efésios ali, Efésios 2, capítulo 2, Paulo escreve a respeito disso, de dois povos o Senhor fez um povo só, que maravilha. Então creio sim que sejam esses remidos em Jesus, são este povo aqui representando as 10 virgens, povo que vive em santidade, nação santa do Senhor. Então seriam estas pessoas, né? Este povo do Senhor. E o texto continua, né? Tomando as suas lâmpadas. As lâmpadas. O que seriam as lâmpadas? Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem a claridade. Isso aqui é a Nova Jerusalém. Pois a glória de Deus a iluminou. A glória de Deus a iluminou. E o Cordeiro é a sua lâmpada. A luz que brilha é a luz da glória de Deus. Mas é por meio de quem? É por meio da lâmpada. Quem é a lâmpada? Por meio do Cordeiro, que nós veremos a glória de Deus. Através do Cordeiro nós veremos a glória de Deus. Sim, o Cordeiro é a sua lâmpada. Que maravilha! O Cordeiro, Jesus, Cordeiro eterno, é a lâmpada. Então a lâmpada é Jesus, é o Evangelho de Cristo. Cada uma aqui tinha o Evangelho de Cristo, conhecia o Evangelho de Cristo, tinha para si o seu próprio Evangelho, a sua própria salvação, porque a salvação é individual, cada um ali tinha a sua lâmpada, a salvação através de Jesus é individual, né? Vejamos aqui um outro texto, está no livro de Salmos, 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que maravilha! Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quem é a palavra? É Jesus. Sempre voltamos aqui. É Jesus, a lâmpada. Que maravilha! E seguindo o texto, saíram ao encontro do noivo. O encontro do noivo. Para entendermos aqui melhor esta parábola, nós precisaremos entender o casamento hebraico, como ocorre o casamento hebraico, para podermos aplicar no contexto, tá bom? No contexto do casamento hebraico, realmente como acontecia. Então, rapidamente que eu vou tentar resumir para vocês. O que acontecia é que quando o noivo desejava casar com a noiva, eles faziam um contrato pré-nupcial, chamado de ketubá. Até os dias de hoje eles fazem dessa forma. Então, eles assinavam um contrato como é que fala? De responsabilidade ali com este ato do casamento, de compromisso ali com o casamento, e se chama ketubá. Até os dias de hoje é desta forma. E depois, se tinha um tempo pré-estipulado ali, pré-determinado, entre 1 ano, no máximo 2 anos, até que ambos se preparassem. O noivo tinha os seus deveres e a noiva também tinha os seus deveres para se preparar para o casamento. O noivo, ele deveria preparar o local, que fosse a casa deles, a nova casa, o novo lar. Então deveria preparar a casa e deveria ter um emprego fixo, uma renda fixa o suficiente para começar a sua nova família, certo? E a noiva, a incumbência da noiva era simplesmente se preparar, se ataviar, estar preparada para este dia. Então ela tinha que fazer ali o seu enxoval e se preparar, ter o seu vestido, ter tudo pronto para o dia. Então quando chegava a época que eles tinham pré-estipulado, em torno de 1 ano, nunca marcavam o dia exato, né? Mas era mais ou menos. Quando estava chegando próximo à data, o pai do noivo que dava a última palavra, o pai do noivo que determinava quando estava tudo pronto pela parte do noivo. Então, o pai chegava ali, olha, agora já está pronto, a casa já está pronto, já está tudo pronto, o banquete já está pronto, está tudo certo. Está na hora de casar, então vá e saia, vai, agora é o casamento. Então ele dava a ordem para o filho ir buscar a noiva. E como acontecia? A noiva era avisada e ela também já estava tudo pré-preparado, né? Tudo pronto, pré-pronto. E ela então vestia o seu vestido e saía ao encontro do noivo. E eles se encontravam no meio do caminho. Sempre era assim. Naquela época, no contexto daquela época, era assim. Eles se encontravam no meio do caminho. Ele saía da sua casa, ela da casa dela.
no meio do caminho se encontravam, então ele buscava no meio do caminho e juntos, no meio do caminho, se dirigiam para a festa, para as bodas. Desta forma era o casamento, certo? Agora, colocando aqui no contexto, ele fala de 10 virgens. E nós muitas vezes aprendemos, ouvimos que falam que são 10 noivas. Mas como assim 10 noivas? E também ouvimos muitas vezes, e recentemente até mais vezes temos ouvido, de que não seriam noivas, são 10 damas. Já ouvi falar a respeito disso, que seriam 10 acompanhantes, 10 convidadas, apenas 10 virgens. Mas afinal, são noivas ou não são noivas? Vamos lembrar o seguinte, estamos falando de uma Agadá, de uma parábola. Então, sim, é possível ter exageros aqui contados nesta história, sim. Então, mesmo que naquela época não eram 10 noivas para um noivo apenas, não era, mesmo que fosse este o contexto. Mas vamos lembrar, é uma parábola, então pode sim ter uma alegoria e pode sim ter exageros. Então, eu creio aqui que Jesus, ele exagerou para trazer uma mensagem, para trazer um contexto aqui, entendeu? Então ele queria fazer uma comparação com o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a algo. Então, ó, o que vai acontecer ali, o reino messiânico, até chegar ao reino messiânico, todo o preparo, todo o decorrer ali para a implantação do reino é semelhante a algo. Ao quê? A um grupo de pessoas que estão sendo preparadas para isso, que foram separadas, santificadas, por isso a castidade, a santidade, entendeu? A comparação. Então, é um grupo de pessoas, é isso que ele quis dizer, nós devemos entender isso, é uma parábola. Então, sim, eu entendo que faça referência a 10 noivas. São 10 virgens, 10 noivas, porque é uma parábola e permite este exagero na história. Entenderam, então, o casamento hebraico, como funcionava? Vamos, com este entendimento do casamento hebraico, entender esta parábola. E saíram ao encontro do noivo. Se elas saíram ao encontro do noivo, é porque alguém já tinha avisado de que era o dia, que o pai do noivo tinha falado, chegou a hora, chegou o momento. E por isso elas saíram ao encontro do noivo, porque elas deveriam encontrá-lo no meio do caminho. Saíram ao encontro do noivo para encontrá-lo no meio do caminho, porque era a hora, havia chegado o tempo. Vamos seguir o texto. E 5 delas eram prudentes. 5 prudentes porque levaram o azeite. E 5 nécias. Então vejamos aqui as 5 nécias. Vem da palavra aqui no grego moros, né? Significa tolo ou ímpio e também incrédulo. Elas não levaram azeite. Agora, veja bem, a palavra aqui que foi traduzida como nécias é a palavra grega moros, tem significado de tolo, de tola, né? Então seriam as tolas, mas também tem o significado de ímpio e incrédulo. Isso aqui para mim abriu muito a minha mente. O significado não só de louca, de imprudente, mas também no sentido de não levou azeite, apenas não levou azeite, mas é muito mais grave do que apenas não levar azeite. Elas eram ímpias, incrédulas também. O ímpio, impiedade, fala de impiedade. E isso é um pecado para Deus, um grande pecado para Deus. E fala de incredulidade, de não crer. Isso é mais grave ainda. Aquele que não crê já está condenado. A palavra fala a respeito disso. Vejam bem, então, o problema delas de não ter azeite é porque, na verdade, o coração delas, deste grupo aqui, né, da metade deste grupo aqui, estava cheio de impiedade e de incredulidade. Será que este não era o verdadeiro problema deste grupo aqui? E não levaram consigo azeite. Vamos seguir aqui o nosso estudo. E o que significa azeite? Não levaram consigo azeite. O azeite, o que é o azeite? É o óleo de oliva, ou seja, da azeitona, ali da prensa da azeitona. Para os judeus, significa Torá, os mandamentos de Deus, as leis de Deus. É o Pentateuco, sim, eles fazem referência a isso. Eles chamam de
azeite, eles consideram azeite o Pentateuco, a Torá, os livros da lei, porque ali contém todos os mandamentos, não apenas para serem cumpridos ali à risca, mas porque eles devem mudar o nosso entendimento, a nossa vida. Entendeu? Através da lei, nós devemos mudar todo o nosso comportamento de vida, porque ali há conceitos de Deus, que Deus ensinou através das leis. Então, são os mandamentos, os ensinos, os conceitos, os preceitos de Deus. Isto é Torá, isto é azeite. Nós sempre entendemos que seja o Espírito Santo, e está certo também está certo, porque na nova aliança, quem é que escreve no nosso coração e na nossa mente a lei? Continua sendo a lei, continua sendo a Torá, continuam sendo os mandamentos, os estatutos de Deus. Mas agora é o Espírito Santo quem escreve no nosso coração e na nossa mente. Essa é a nova aliança. Então o azeite também tipifica o Espírito Santo, sim, porque ele está presente também na nova aliança, ele é fundamental na nova aliança, ele é o selo da nova aliança, né? E Torá, então, significa instrução, orientação. No original a palavra significa isso, instrução, orientação. Então, através da lei, nós recebemos ali as instruções, a orientação da vontade de Deus para nós. E hoje, o que significa para nós? Toda a Bíblia. Na verdade, toda a Bíblia traz o ensino, a instrução da vontade de Deus para as nossas vidas. Então, elas estavam vazias, sim, vazias da instrução, vazias da palavra de Deus, não conhecem a palavra. Será que este grupo aqui também não tinha este problema de não conhecer, não estar cheio, o coração cheio da palavra de Deus? Será que eles não permitiram que o Espírito Santo escrevesse na sua mente, no seu coração, ou seja, a transformação de vida? Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, ela tem a transformação de vida. Por quê? Porque o Espírito Santo começa a gravar no coração e na mente as leis de Deus. Olha, não faça isso, isso não agrada ao Senhor. Olha, não faça isso, não faça mais isso, pare com isso. Isso não agrada ao Senhor. Ele mesmo vai transformando a gente de dentro para fora. Depois, primeiro, ele restaura o nosso coração, e depois nas nossas atitudes também as pessoas veem, nós damos o testemunho dessa transformação de Deus da nossa vida. É o Espírito Santo quem faz isso. Este grupo aqui não permitiu, não estavam cheios do Espírito Santo, não permitiram, pela impiedade, que o coração estava cheio de impiedade, cheio de incredulidade, não permitiram que o Espírito Santo trabalhasse dentro do seu coração, estavam vazios, não tinham esta reserva. Que coisa, né? Que pena para este grupo. Vejamos um texto aqui, João, capítulo 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que ama o Senhor Jesus, se você realmente ama o Senhor Jesus, guarde a palavra. O guardar aqui, para o judeu e para nós também, tem o significado de você cumprir. Guardar é viver a palavra de Deus, é viver os estatutos e na vontade de Deus, na orientação do Senhor. E a palavra nos ensina isso, a Bíblia nos ensina a vontade de Deus. Vivermos sob a vontade de Deus. Ele, o Pai, nos amará também, e Ele e o Senhor Jesus farão morada em nós. Que maravilha! Não faltará luz para o caminho com o Pai e o Filho. Então não faltará luz para o nosso caminho se nós tivermos o Pai e o Filho morando, fazendo morada no nosso coração, através do Espírito Santo no nosso coração. Que maravilha, não é? Toda a palavra, ela se completa e nós encontramos estes segredos na palavra. E vamos seguir aqui o texto. E tardando o noivo. Então elas foram até o meio do caminho, aguardando o noivo, a parte da vinda dele, da chegada dele, e ele demorou. E tardando o noivo. O que isso significa, né? Escrevi aqui, ó, recorrente em parábolas. Nós vimos em algumas parábolas isso, e tardando o noivo. Outras parábolas falam a respeito do Senhor que demorou em voltar, o dono da terra ali que demorou em voltar.
muitas insinuações de uma demora. Haverá uma demora, haverá um tempo e uma demora no retorno do Senhor. Isso nós vimos que é recorrente em algumas parábolas. Há um tempo de espera e uma aparente demora em alguns textos e algumas parábolas. Foram todas tomadas de sono e adormeceram, todas adormeceram. Olha que detalhe, todas. Então as prudentes também dormiram. Elas estavam esperando para aquele momento. Não foi naquele momento. Demorou. Então foi bem depois. E elas adormeceram nesta espera. Todas sentiram a demora, acomodaram, perderam a esperança. Todas, todas. Meia-noite. O que é a meia-noite? A meia-noite é o auge da noite ali, é o auge que chega o tempo, o período da noite. Depois vai decaindo e começa o dia. O meio-dia é o ápice do dia. E depois começa a declinar e começa a noite novamente. Temos este ciclo. Então, a meia-noite é o ápice da noite. Então, é a plenitude das trevas. E eu entendo aqui que seja o governo das trevas. E nós já estamos vivenciando aqui, começando a vivenciar este tempo aqui, o governo das trevas. E isso aqui é muito forte e não é algo escondido, é explícito. Nós vemos que aqueles que estão nos governos atualmente, sim, muitos deles servem literalmente, são servos de Satanás, do nosso adversário, sim, tá? Sendo um pouquinho mais explícita, muitos são satanistas, sim, que estão ali preparando o momento para o anticristo. Então, nós estamos vivendo começo desse período aqui, o governo das trevas. A meia-noite está chegando, estamos neste tempo. A meia-noite é a plenitude das trevas, é o momento do governo das trevas. Eu entendo desta forma. Ouviu-se um clamor, aí vem o noivo. Saí-lhe ao encontro. Aí vem o noivo. Olha o grito, alguém gritou, porque havia um cortejo ali. Enquanto a noiva saía de um lugar, o noivo saía de outro lugar, eles tinham que se encontrar no meio do caminho. Enquanto isso, havia um cortejo dos dois lados, de ambos os lados, e aqui alguém gritou, aí vem o noivo. Olha o grito aqui, o grito, nós entendemos que são sinais proféticos, que estão acordando a muita gente, né? Muita gente que dormiu está acordando, vendo os sinais proféticos, estão despertando, despertando. Olha, realmente, agora chegou o tempo. Aí vem o noivo. Então, é a caminhada para o encontro com o noivo, né? Para encontrar o noivo, sair-lhe ao encontro. Este texto aqui. Ainda há um período, apesar de já ser meia-noite, de já se ouvir o grito, aí vem o noivo, elas ainda tinham que sair e caminhar, ainda tinha um período de caminhada até o noivo. Entenderam? Entenderam? Então, o noivo chegou à meia-noite? O encontro de ambos foi à meia-noite? Não. À meia-noite ouviu-se o grito. Então, no meio da plenitude das trevas, no meio do governo das trevas, se ouviu o grito. Então, os sinais proféticos vão começar ali, se ouviu o grito. Mas ainda tem uma pequena jornada, ainda tem uma pequena caminhada para encontrar o noivo. E é isso que muitas vezes passa desapercebido de quem lê esta parábola. Vamos continuar. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas dormiram. Provavelmente todas deixaram apagar as lâmpadas e elas prepararam a lâmpada. Todas pegaram suas próprias lâmpadas, né, e prepararam as suas lâmpadas. Então é a luz para o caminho e o encontro. Elas prepararam para poder ter essa última caminhada, este último percurso com luz até o noivo, para encontrar o noivo. Vamos seguir aqui. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Dai-nos do vosso azeite. Dai-nos do vosso azeite. Não, a resposta foi não. Elas não deram, as prudentes não deram. Então, é uma experiência individual. A salvação, o Espírito Santo no coração,
escrevendo no nosso coração e na nossa mente a lei de Deus, essa transformação de vida conforme a vontade de Deus, conforme as leis de Deus, é uma experiência individual. Não tem como uma pessoa passar isso a outra pessoa, é individual. É uma busca e conhecimento individual da Torá. Cada um tem que buscar do Senhor esse conhecimento. E como nós conseguimos apressar e conhecê-lo cada vez mais? Pela Bíblia, pela palavra de Deus, nós vimos isso. Leiam a palavra de Deus, mesmo que vocês não entendam, muitas vezes vão ler e não vão entender. Vai lendo, leia, vocês estão enchendo do Espírito Santo, da Torá, do conhecimento da palavra de Deus. Isso é muito importante para nós, a busca e o conhecimento da palavra de Deus, da Torá. Isso é uma busca individual, não tem como eu dividir com todos a minha experiência, não tem com ninguém, eu não consigo dividir essa experiência. É individual, tá bom? Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Veja bem, as lâmpadas se apagando. Então elas não tinham apagado ainda completamente. A das Nécias ainda existia uma centelha ali, ainda existia um foguinho, uma luz ali que não havia se apagado. E isso me fez lembrar de Samuel. Vamos ler esse texto aqui, 1 Samuel 3, versos 3 e 4. Vamos ler? E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Me fez lembrar isso, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Muitos estão hoje vivendo dessa forma. Dormindo, a lâmpada já está se apagando. Mas é tempo de renovação, é tempo de despertar, é tempo de restauração, antes que a lâmpada de Deus se apague. Diga ao Senhor: eis-me aqui. Faça como Samuel: eis-me aqui, Senhor. Faça da minha vida um instrumento em tuas mãos. Eu quero a tua obra, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser transformado. A tua lei escrita no meu coração, na minha mente, transforma a minha vida. Enquanto há tempo, busque ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto a lâmpada de Deus está acesa para que ela não se apague. Diga como Samuel: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Fala de um novo sacerdócio, ali. Eli estava envelhecido, o sacerdócio de Eli foi envelhecido, e o Senhor trouxe uma novidade ali, trouxe Samuel para suprir o sacerdócio envelhecido, trouxe renovação, um novo sacerdócio. Faça isso da sua vida. Faça isso da sua vida, uma nova aliança com o Senhor, um renovo, um novo sacerdócio com o Senhor. Ali as profecias envelhecidas voltar ao primeiro amor, antes que o noivo chegue, antes que a lâmpada se apagasse. Vejam bem, é uma oportunidade que ainda nós temos, ainda há tempo para isso. Vamos continuar o texto aqui. Não seja o caso que nos falte e a nós e a vós. E elas dizem: ide aos que o vendem. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Elas dão a dica ali: olha, vai lá na venda, vai para quem vende isso e compre para vocês. Só que tem um detalhe: era meia-noite. Era meia-noite. À meia-noite está tudo fechado. Naquela época também, inclusive naquela época, o dia acabava quando o sol se punha, então as lojas, tudo, né? As vendas se fechavam, não tinha nada aberto, todo mundo ia para suas casas, dormiam cedo e acordavam com o raiar do sol. Assim era naquela época. Então, à meia-noite estava tudo fechado, as vendas estavam fechadas. Vejamos aqui Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Veja, quando houver a presença do anticristo, ele vai se levantar e vai se opor a tudo que se chama Deus, tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Te pergunto, vai ter igreja aberta? Não. Vai ter sinagoga aberta? Não. É objeto de culto.
Ele vai se opor a tudo isso, o anticristo vai fechar. Então, no auge, na plenitude das trevas, não vai ter venda aberta, não vai ter. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ele ainda vai fazer isso. Vai querer sentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tudo que for de Deus, ele vai destruir, vai perseguir e vai destruir. Porque ele vai querer sentar no trono de Deus, ostentando-se como o próprio Deus. Então eu te pergunto, vai ter lugar para comprar? Vai ter tempo aqui? Vai ter tempo como comprar? As Bíblias provavelmente todas serão queimadas. Nós vemos isso em países como a China, por exemplo, Coreia do Norte. Eles fazem isso, perseguem os cristãos. Aqueles que têm Bíblia são queimadas. Qualquer livro que seja cristão são arrancados deles, são queimados, são destruídos. Então nós vemos que provavelmente seja o motivo aqui. As vendas estarão fechadas, elas não vão achar. Embora o texto não fale se elas encontraram, se elas não encontraram para comprar. Mas o que importa é o seguinte, a hora que elas foram buscar, não tinha mais. Não tinha mais. Perderam tempo, foram perder tempo procurando por algo que provavelmente nem conseguiram. Embora o texto não fale, nós chegamos à conclusão, pela lógica, que as vendas estavam fechadas pelo horário. Perderam tempo, não era tempo de comprar, ali não era mais tempo, ele já tinha que ter. Era hora de encontrar o noivo, de sair aquela última caminhada até o encontro com o noivo. Vamos continuar aqui. E as que estavam preparadas entraram, e fechou-se a porta. E com ele, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Então elas entraram e fechou-se a porta. As bodas são a festa, né? A festa do casamento. Jesus que vai casar com os seus remidos, que é a igreja que faz parte Israel e os gentios, são judeus e gentios pela fé em Jesus, que serão restaurados também, os judeus serão restaurados em Jesus. Ambos, pela fé, serão salvos, são salvos no Senhor, os filhos do reino, porque o casamento é um reino, que seremos coparticipantes deste reino com Cristo. Isto é o casamento, a festa será o próprio milênio, e temos inclusive um estudo referente a isso, sobre as bodas do Cordeiro. Assistam também este estudo, as bodas do Cordeiro. E fechou-se a porta, fechou-se a oportunidade, chegará o tempo que se fechará essa oportunidade. Só que tem um detalhe, faz 6.000 anos aproximadamente que Deus está dando oportunidade ao homem de arrependimento, de reconciliação com Ele, antes que a lâmpada de Deus se apague. Ainda há tempo, mas chegará o tempo que vai se fechar essa porta. É isso que o Senhor Jesus nos ensina nesta parábola. Vamos continuar aqui. E depois chegaram também as outras virgens. Aqui a palavra virgens, que continua a mesma palavra, né? Virgem, o tradutor colocou a mesma palavra, as virgens. Porém, é diferente, a palavra aqui é diferente do começo da parábola. Aqui é loipoi, e significa o restante de uma classe. Então, nós já vimos que 5 entraram. Então, ele está dizendo aqui, e o restante dessa classe agora chegou e está dizendo, é isso que ele está falando aqui. E loipoi vem da raiz leipo. Leipo significa ser deixado para trás, ser destituído. Foi destituído. Então, esse grupo, esse restante da classe foi destituído. Estas não fizeram mais parte. Tá certo? É isso aqui que o texto está dizendo. E elas disseram, Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, Senhor, abre-nos. E nós lembramos dos falsos mestres e profetas que Jesus fala ali em Mateus, mas também nós colocamos isso como de uma maneira geral, genérica, para todos os cristãos, os falsos cristãos, que na verdade o coração está cheio de incredulidade e impiedade. Vejamos aqui um texto, o texto de Mateus, né, 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, vejam aqui a mesma expressão, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu.
Nem todo que diz Senhor, Senhor, veja que é o mesmo ensino, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Exatamente ali, as imprudentes, as nécias, não entraram no reino dos céus, não entraram nas bodas, não entraram no casamento, mesmo dizendo aqui Senhor, Senhor. Segue o texto, muitos naquele dia, que dia? O dia do Senhor. Naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos tanto pela tua igreja, pela tua obra, não tocamos, não trabalhamos para o Senhor, quantas madrugadas, quantos cultos nós fomos e ajudamos ali no culto, participamos, quantas pessoas nós oramos. Senhor, Senhor, quanto que fizemos, Senhor, Senhor, vocês acham que é só fazer? É só comparecer ali na igreja, fazer o que tem que fazer e acabou? Não, é fazer a vontade do Pai. E no secreto, e o seu coração? E dentro do seu coração? Como está? Como está? E olha a resposta de Jesus aqui. Então lhes direi explicitamente. Ó, vocês não estão entendendo, vou ser bem claro aqui. Explicitamente. Nunca vos conheci. Que coisa mais séria, né? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que coisa mais séria e grave aqui. A iniquidade. Nós vimos as nécias, que a palavra ali significa também ímpio e incrédulo. Impiedade e incredulidade. E agora nós estamos vendo aqui a mesma situação, o mesmo ensino aqui, falando sobre iniquidade. O que é iniquidade? É sem a lei. Também vem da palavra anomia. É a condição daquele que não cumpre a lei. Ele não cumpre a lei. Que lei? A lei de Deus, a vontade de Deus. Olha aqui, a vontade do meu Pai. É a vontade de Deus. É a profunda violação da lei e da justiça. Profunda violação da lei de Deus e da justiça, ou seja, de injustiça, coração cheio de injustiça, de impiedade. Que coisa mais séria, não vai ser à toa não vai ser qualquer um. Vai ser realmente quem não tem um coração puro e que não faz a vontade do Pai. Estes não subirão, não subirão no dia do arrebatamento e não entrarão no reino, ali no reino messiânico, no reino de Deus. É muito sério isso aqui. E ele diz, em verdade vos digo que não vos conheço, não vos conheço. E ele termina dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Vigiai, não sabeis o dia e a hora. Esse é o grande ensino, a grande moral desta história. Estar preparado, cheios do Espírito Santo, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, viver conforme a vontade de Deus, permitir que o Espírito Santo grave em nosso coração e na nossa mente as leis de Deus, a vontade de Deus, transformando as nossas vidas, tirando de dentro de nós todo o pecado, toda impureza, toda impiedade, toda injustiça. É isso. Então, vigiai, aqui a palavra em grego é gregoreu. Essa é a palavra aqui que tem no texto. Gregoreu significa vigiar mesmo, mas dar também significa dar estrita atenção, ser cauteloso, ativo, tomar cuidado. E eu fiz questão de frisar aqui, ativo. Temos que ser ativos neste momento, temos que sim buscar o Senhor, seja na palavra, seja em oração, sempre buscando o Senhor Deus pela palavra e buscando o Espírito Santo, encher o nosso coração do Espírito Santo, da palavra de Deus e do Espírito Santo. Isso é muito importante. Devemos ser cautelosos nos dias de hoje, muito, muito, muito cuidado para não permitir que o mundo entre no nosso coração, mas sim a vontade, apenas a vontade do Senhor. Vamos tomar muito cuidado. E como nós fazemos? Exatamente, conhecendo a palavra e orando conforme eu acabei de falar.
Conhecendo a palavra é o azeite de reserva, exatamente é o azeite de reserva. Vamos ler aqui alguns textos, Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Vejam bem, bem-aventurado, sabe o que significa isso? Bem-aventurança é uma felicidade extrema. Imagina quando você sente a presença do Espírito Santo, você sente aquela alegria, aquele momento tão gostoso, maravilhoso. Então, será isso na plenitude, de uma forma tão intensa, tão plena. É isso que é este ser bem-aventurado, esta promessa do Senhor de bem-aventurança, essa alegria que nós sentiremos plena no Espírito Santo. Bem-aventurados aqueles que leem, então é ler, ouvem e guardam as palavras da profecia. É a palavra do Senhor, tudo que está na Bíblia, tudo, e tudo é profético, profético para o reino de Deus, o reino messiânico, o reino de Israel, aqui na terra, e que nós seremos coparticipantes de Cristo neste reino. Que maravilha! Ler, ouvir e guardar. Olha a importância aqui do conhecimento e guardar a palavra de Deus no coração. Marcos capítulo 13, versos 22 e 23. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. E aqui é muito sério. Sim, no final dos tempos aparecerá um falso Messias, principalmente para enganar ali o povo santo de Deus, que é Israel, os judeus. Aparecerá um falso profeta, que é a besta que surge da terra, parecendo como cordeiro, mas falando como dragão. Ali em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 13, que ele fala a respeito disso, parecendo como cordeiro. Parece o cordeiro de Deus, parece o Messias, o enviado de Deus, mas falava como dragão. Então haverá o falso profeta operando sinais e prodígios. Vai enganar os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Israel. Ele está falando a respeito de Israel, povo eleito de Deus, propriedade peculiar de Deus, que nós lemos no Velho Testamento. Então, muitos ali vão ser enganados. Muitos. Não todos, mas muitos serão enganados com este falso profeta. E ele termina aqui: estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, por isso, a importância de conhecermos aqui, vou até voltar aqui no texto, as palavras da profecia. A Bíblia nos aponta tudo que vai acontecer. As palavras da profecia temos que guardar, ler, ouvir e guardar no coração. O Senhor já está nos avisando de tudo. Estamos já cientes, porque Ele já deixou na sua palavra. E por isso nós devemos conhecer. E com isso estar de sobreaviso, em vigilância, tomando cuidado neste último tempo, para não permitir a contaminação. Não? Então a importância de conhecer a palavra e os sinais proféticos. Sim, é muito importante e é o que nós estamos fazendo aqui neste canal, tentando conhecer e tentando dividir com os irmãos o nosso entendimento sobre a palavra de Deus e os sinais do fim. Devemos estar preparados, encher aqui de azeite de reserva. Isso é o azeite de reserva. Isso aqui que nós acabamos de ler é o azeite de reserva. E orando também, a palavra nos ensina isso a respeito da oração como vigilância. Acautelai-vos, Lucas 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia. Olha que coisa grave, né? Da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Veja bem, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra, sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo. Como? Orando. Vamos de novo? Vigiai, pois, a todo tempo,
orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Estar de pé, com a candeia cheia, entrar para as bodas. Para que possamos escapar, nós temos que orar e vigiar para escapar do que virá sobre toda a face da terra. Tudo vos tenho predito, é isso que Jesus nos deixou escrito. Temos que ler, temos que conhecer as profecias e guardar no nosso coração. É o azeite de reserva. Este é o ensino do Senhor para nós nesta parábola. A meia-noite está chegando. A meia-noite está chegando. O império das trevas está chegando. Está chegando, está breve de acontecer. Nós já vemos as plataformas atuais, as plataformas políticas já todas movimentadas, preparando, já estamos ouvindo até um grande reinício aí econômico, tentando unir as economias de todo mundo. Já perceberam o que eles estão fazendo? Eles estão preparando o império das trevas que está chegando. O grito está aí vem o noivo. É tempo de acordar, despertar com os sinais proféticos que estamos vendo debaixo dos nossos olhos. É tempo de acordar. E se a sua lâmpada está quase se apagando, é tempo de restauração. Restaure a sua fé no Senhor, busque o Senhor, diga a Ele: eis-me aqui, Senhor, como Samuel se propôs ali a trazer um novo momento para Israel, para o sacerdócio, ali na casa do Senhor. Faça isso com o seu coração, com a sua salvação. Um novo momento, uma nova aliança com o Senhor. Tá bom, meus queridos? Este foi o nosso estudo de hoje, a parábola das 10 virgens. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, assim como eu aprendi muito estudando esta parábola, e que tenha sido uma bênção para vocês. Eu desejo que Deus abençoe a todos vocês.